Muito bom dia a todos. Com a prudência, a cautela, a preocupação que o momento exige, Ricardo Gomes, Narlock, Matheus, gostaria de dizer, primeiramente, fora Lula! E, em segundo lugar, não menos importante, aliás, talvez até mais, fora Alexandre de Moraes. Isso não me garante a imunidade parlamentar tão somente, isso me garante a Constituição quando me dá liberdade de expressão. Isso me garante a consciência quando analiso os fatos narrados em peças bem escritas contra Lula e contra Alexandre de Moraes, pedindo seus impeachments, que me dão o pleno direito de dizer, fora ambos, eu vivo numa democracia, eu tenho liberdade, eu quero que o império da lei seja fato no meu país e que nós não retrocedamos. Que bom nós termos o Fórum da Liberdade como este grande fórum de que participo desde o ano de 2004, há quase 20 anos, e que me fez ser, em grande parte, hoje quem eu sou. Muito obrigado, IEE, muito obrigado, Fórum da Liberdade, e a todos vocês que estão aqui hoje também participando desse maravilhoso evento. Título do painel: Cortem as cabeças, Brasil, Império da Lei ou Império do Homem? Eu preparei, não sou muito adepto das apresentações, em inglês a frase do Lord Acton se diz, né, power corrupts, absolute power corrupts absolutely, os ingleses dizem power corrupts, PowerPoint corrupts absolutely. Mas eu preparei uma apresentação, me desculpe, eu não achei imagem mais adequada para o meu primeiro slide. Cortem as cabeças, Brasil, Império da Lei ou Império do Homem. Mas antes de passar para o Brasil, eu queria ir para Nicarágua. Aliás, eu estou com o controle aqui no bolso, achei. Na Nicarágua, nós vimos a expulsão de 2 freiras costarriquenhas, confisco de um mosteiro, retirada de direitos políticos de 14 presos opositores, e na ONU, o Brasil, em vez de apoiar a manifestação de outras 50 nações repudiando o que acontece na Nicarágua, diz que está em condições de receber e acolher os expatriados. Vitória, nossa presidente do IE, que citou ontem a frase que eu tenho utilizado, o Ricardo sabe bem, desde quando voltei ao Brasil para encarar esse desafio político. Nós não queremos viver em outro país, e os nicaragüenses também não querem viver em outro país, mas em outra Nicarágua. Nós queremos viver em outro Brasil. Essa história do Lula dizer nós acolhemos é um absurdo, é um disparate. Não pode ser tolerado uma manifestação dessas. Mas por que ele diz isso? As violações na Nicarágua são várias, por razões políticas, detenções arbitrárias, privação arbitrária de nacionalidade do direito de permanecer no país. Tudo isso denunciado pela ONU. E por que Lula apoia? Porque essas violações não estão ocorrendo apenas na Nicarágua. Nós estamos tendo uma amostra que não é grátis, está custando muito caro para a nossa democracia e para o nosso Estado de Direito, que são as ações arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. O que diz a nossa Constituição? Ela diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, no artigo 5º dos direitos fundamentais, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E se não fosse o suficiente, porque já seria, Ricardo, e teu discurso, como sempre, brilhante aqui, ainda diz que há os seguintes termos, incluindo um inciso 54, em que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Hoje, lamentavelmente, a Constituição está sendo rasgada
em particular nesse artigo. Eu quero tratar de um período mais específico que nós estamos vivendo, que é esse período a partir do dia 8 de janeiro. Mas ele começa um dia antes. Ele começa quando Flávio Dino, ministro da Justiça, autoriza o uso da Força Nacional em Brasília, segundo a imprensa, no dia 7 de janeiro, e documentos comprovam, diante de ameaças veiculadas contra a democracia. No entanto, a Força Nacional não aparece, o governo se omite. Flávio Dino assiste da janela do Ministério da Justiça a depredação que todos nós, obviamente, repudiamos. Seja de direita, seja de esquerda, de qualquer lado, não se pode tolerar dano ao patrimônio público ou ao patrimônio privado. Isso é ilegal, é inconstitucional. Mas o governo federal se omite da sua responsabilidade, apesar de ter sido avisado antes. Não obstante, na noite daquele dia 8 de janeiro, o chefe da Polícia Federal, que é indicado por Flávio Dino, encaminha às 23 horas e 22 minutos um pedido de prisão de Anderson Torres, então secretário da Justiça do Estado do Distrito Federal, e do comandante da Polícia Militar. Repito, às 11 horas e 22 minutos do dia 8 de janeiro. No mesmo dia 8, em 9 laudas, o ministro Alexandre de Moraes pede a prisão de ambos. Pergunte para qualquer escrivão ou advogado se é possível uma decisão bem embasada em menos de 38 minutos até a meia-noite, quando se define inclusive a restrição de liberdade de alguém, mandando a prisão. Não há. Ato contínuo, governador Ibanez Rocha, ao contrário da jurisprudência firmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é afastado do cargo de governador, completamente irregularmente, completamente inconstitucionalmente. E nos dias também 8 e seguinte 9, são presas mais de 1.500 pessoas em decorrência dos atos. Dentre elas, idosos, crianças e portadores de comorbidade, na grande maioria sem quaisquer antecedentes criminais. Sobre as prisões ilegais, o artigo 5º, 46, diz que a lei regulará sobre a individualização da pena, algo que não ocorreu, porque todos foram presos juntos. É como se aqui no Fórum da Liberdade alguém quisesse, Mateus, subir no palco, quebrar a cadeira, e em vez de presa só essa pessoa, levassem todo mundo embora para a cadeia. Foi exatamente isso que aconteceu em Brasília. Isso é justo? Isso é constitucional? Isso é legal? Todas as prisões foram ilegais, principalmente em se tratando das prisões no dia 9, no dia seguinte, no acampamento, palavras do deputado Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Para entrarmos no detalhe de todos os absurdos que estão acontecendo no país, a individualização que eu acabei de ler não existe. Nós compilamos 82 denúncias. Utilizamos, está aqui a Ornella, nossa assessora legislativa, um aplicativo que compara os textos. Todos, salvo o nome e o endereço dos acusados, iguais, dos presos, iguais. Há casos, inclusive, de preso com o nome de outro preso como prenome. Este é o absurdo que nós estamos vivendo no nosso país. Cadê a individualização, que é básica, é a primeira coisa no processo penal? Felizmente agora, 14 de abril, tanto o Estadão como Folha de São Paulo noticiaram que os trechos são repetidos e as frases genéricas, que os textos são idênticos e ainda estão bastante a menos, mas
vamos dar pelo menos o benefício de que finalmente divulgaram algo a respeito, todos os textos são idênticos e põem as garantias em risco. Para que os presos possam se defender, é preciso que se vejam as imagens. Eu estive na colmeia, eu estive na Papuda, e eu ouvi de dentro das celas o apelo dos presos para que as filmagens fossem liberadas. Vocês já viram? Vocês já viram alguém que é culpado dizer, libere as imagens mostrando que eu quebrei, que eu depredei? Só que o governo decidiu impor sigilo às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, aumentando ainda mais a dificuldade de alguém que queira se defender. As audiências de custódia que devem ser realizadas em no máximo 24 horas, além de serem realizadas muito depois disso e ao longo de vários dias, tiveram juízes que não podiam fazer nada, porque Alexandre de Moraes puxou para si toda a responsabilidade. Iam lá, ouviam os presos, muitos não tinham nem o acesso do advogado, que era o seu advogado defensor público, acabava atendendo porque ali estavam alguns, mas o próprio advogado não pôde chegar. Entendemos que eram muito mais presos do que o sistema, inclusive, de Brasília estava acostumado a receber, mas por isso mesmo não se justifica que Alexandre de Moraes concentrasse nas suas mãos a decisão sobre o futuro de cada um deles. É aí que se deve dar aos demais juízes o poder de decidir o que fazer, mas isso não foi feito. Além disso, advogados estão impossibilitados de acessar os autos de muitos desses casos. E eu não falo aqui dos advogados dos presos somente, eu falo do meu advogado. Eu fui citado indevidamente num processo no Supremo Tribunal Federal de desbloqueio de contas de redes censuradas. Ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão, autorizou que as minhas redes, que nunca estiveram bloqueadas, fossem bloqueadas. Curiosamente, poucos dias depois de eu protocolar a CPI do abuso de autoridade, não sei se tem algo a ver. E o meu advogado até hoje não tem acesso. Até hoje não tem acesso aos autos. E pediu, inclusive, interferência da OAB. Lamentavelmente, a OAB de Minas, até o momento, porque o advogado é de lá, não logrou êxito, sequer até onde eu sei, tentou fazer algo a respeito, o que nos deixa ainda mais indignados com a situação. O STF tem realizado julgamentos políticos e a maior prova, a própria imprensa, que muitas vezes, quase sempre, atua em favor dos seus desmandos, denuncia. Soltou as presas, ou grande parte delas, quase todas, no dia 8 de março. O que tem a ver o Dia da Mulher com soltar presas por depredação ao patrimônio público, ou mesmo que fosse ataques ao Estado de Direito nesse dia? Diz o Estadão, ao soltar presas do 8 de janeiro, no Dia da Mulher, Moraes deixa claro que não havia base legal para mantê-las na cadeia. A prisão decorre da lei, não da vontade do juiz. Os presos têm dificuldade de acesso aos seus próprios advogados e defensores públicos. Eu estive lá, visitei, repito, a Papuda e a colmeia, e eu pude ver, e aqui há um grupo de advogados que foram diante da Ordem dos Advogados no Distrito Federal, lamentavelmente sequer foram recebidos, pena que o Lamáquia não pôde estar hoje conosco aqui, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, mas ele tem denunciado, e certamente pelo menos para um cafezinho ele receberia. Mas no Distrito Federal quase impediram a realização de uma manifestação diante da OAB, pedindo direitos básicos numa carta aberta pela Justiça, em que se pede individualização das condutas, que a denúncia não seja vaga e imprecisa, que haja princípio da presunção da inocência, até porque todos somos inocentes, até que se prove o contrário. E importante, todos os advogados disseram, quero frisar, o que buscamos é a justiça, a punição na exata medida dos eventuais crimes cometidos. Se a lei prevê que réus primários com residência fixa, trabalho comprovado, responsáveis pelo provimento da família, respondam à justiça em liberdade, por que manter presas pessoas que preenchem esses pré-requisitos? A tristeza é que no Brasil quem mata sai antes da cadeia do que quem está preso hoje injustamente no Distrito Federal.
E não só no Distrito Federal. Em outros estados, é importante frisar também, há vários presos nessas mesmas condições. As prisões não têm materialidade para atuação em flagrante. Indivíduos foram presos no QG, essa foi uma carta que eu recebi de uma presa na Colmeia, e ela diz o seguinte: eu cheguei no QG às 20 horas, quando saí da minha cidade ainda podia estar na frente do QG, ela chegou às 20 horas do dia 8, já tinha ocorrido tudo, chegou direto no QG. Desci do ônibus e via confusão, porque na estrada não havia sinal de internet. Todos correndo e assustados. Então, com medo, corri para me abrigar no QG. A federal tentou invadir, o exército não deixou, e pela manhã fui presa, acusada de invadir e destruir. Dá para aceitar tamanha injustiça? Até quando nós vamos aceitar tamanha injustiça? E como eu disse, há condições para a soltura daqueles que estão presos ilegalmente. Eu quero ler um trecho, já chegando à minha conclusão, de um artigo que escrevi para a Gazeta do Povo sobre as minhas diligências na Papura e na Colmeia. Durante minhas diligências, em que pese a boa vontade das administrações e funcionários de ambas as penitenciárias em atender com dignidade possível quem lá está, vi e colhi depoimentos de aberrações inexplicáveis. Na Colmeia, uma esposa de policial militar, visivelmente atordoada pelo uso de remédios, havia tentado poucos dias antes o suicídio. Outra senhora de 70 anos pedia com os olhos cheios de lágrimas que intercedêssemos para desfazer o suposto mal-entendido que a teria levado àquele lugar. Uma professora, mãe de um filho de 7 e outro de 10, pedia também ajuda para que saísse logo, pois ainda por cima era responsável pelo pai doente, com quem, obviamente, agora não tem mais contato. Um homem circulava na Papuda com bolsa de colostomia vitimado por um câncer. Outro com quem conversei é aposentado por invalidez. Disse-me onde poderia encontrar seu laudo médico atestando a deficiência mental, e eu encontrei, e me questionava se o seu auxílio-doença continuaria a ser pago. Na própria conversa foi fácil perceber que ele falava a verdade. Difícil mesmo era compreender como segue preso provisoriamente um senhor perto dos seus 60 anos que cuida na fronteira gaúcha do seu pai, de 84, portador de marca-passo e que foi a Brasília numa excursão, acompanhado de um amigo. Por Deus, disse ele, quero perder minhas 2 vistas, não mereço estar aqui. Dizia com olhos marejados, em meio a soluços esparsos, que dava enquanto ouvia outro preso ao seu lado relatando o seu caso. A equipe de saúde local, resumida a um único médico, acompanhado de uma equipe mínima em cada um dos presídios, claramente não dá conta das novas demandas surgidas, com tantos presos a mais as unidades, ainda mais considerando a idade média mais avançada das detentas e dos detentos dos dias 8 de janeiro e 9, em comparação com os criminosos que já estavam encarcerados antes de chegarem os novos hóspedes. Caros presentes aqui este fórum, eu quero dizer a todos vocês que essa batalha não é individual. Essa batalha é para que a gente possa responder a pergunta se o Brasil é o império da lei ou é o império de um homem. Eu relatei genericamente alguns casos, mas eu quero trazer à consideração de vocês e ao conhecimento o caso de um cidadão chamado Miguel Ritter, da cidade de Santa Rosa, com 60 anos de idade. 30 anos de uma empresa, uma oficina mecânica, 40 funcionários. Hoje, empresa tocada pela família, pelos filhos, Gabriela e Rafael. Lá na cidade de Santa Rosa, ele segue preso. Foi preso no dia 8. Me relatou que quando estava próximo ao Palácio do Planalto, adentrou o prédio para se proteger das bombas. Eu acreditei, mas não posso fazer o juízo de valor. A justiça precisa dar-lhe o direito e o devido processo de comprovar isso. Mas ele é réu primário. Ele tem endereço fixo, tem profissão lícita. E está até hoje preso, apesar da Procuradoria-Geral da República pedir por uma junta médica e o Alexandre de Moraes negar. Eu quero dizer para vocês que Gabriela Ritter está aqui à frente, queria que pedisse para levantar, porque ela é uma das líderes, advogadas também dos demais. E ela representa... Ela, com a coragem que teve de vir aqui,
porque há tempos tem trabalhado e colocado a sua cara, e não é fácil nem para os advogados, e ela é advogada também, está defendendo o caso do seu pai e de tantos outros. Nós vivemos um momento tão difícil, que esse momento aqui, podem ter certeza, não é um momento fácil para ela, nem para mim, nem para nenhum de nós. Mas ele é importantíssimo porque a lei diz que a presunção da inocência vale. Não essa aqui, que diz que você é culpado até que o Alexandre de Moraes deixar que nós provemos o contrário. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Contem sempre comigo para isso, independentemente das dificuldades. A gente vai encarar esse desafio sempre. Obrigado.